Não necessariamente a gente precisa de entre aspas, um aprofundamento no estado de hipnose para trazer bons resultados. Se você aprofunda, talvez fique, alguns momentos pode ficar até mais rápido para fazer, mas não é obrigatório. Um exemplo prático, você vai ver, as chances são enormes de que ele vai ter bons resultados você fazendo essa técnica linkada com isso. E você mostra para ele que o poder está nele. Você fala, olha, eu estou aqui como um instrumento, mas você está comprometido a dar o seu melhor nesse processo, pergunte isso para ele. E usar essas técnicas no seu dia a dia, porque pode ser que na terça-feira eu não vou estar aqui, na quarta-feira eu não vou estar aqui, amanhã eu não vou estar aqui. Então ensine para ele como usar essa técnica. Um ponto. Outro ponto que eu acho que pode ser bem interessante você usar com ele, você trabalhar, pergunta para ele como ele se sente com essa dor, qual que é o sentimento que está por trás. E deixa ele falar qual que é o sentimento. E você pode conversar sobre esse sentimento. Vamos supor que ele fale consciente. Então, Romani, ele não entra em... Sabe? Você não precisa... ele vai estar totalmente em vigília. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai perguntar qual que é o sentimento. Aí ele põe a dor. É isso que eu quero colocar para você. Não é que ele não entra em estado de hipnose. Ele entra até. Tá? Mas ele não entra no sentimento dele. Porque acontece o seguinte, até deixa eu te dar uma informação. O pai dele foi assassinado quando ele tinha 13 anos. E a notícia foi dada para ele de supetão, assim, friamente. E naquele instante, segundo a irmã dele, segundo ele congelou. Então eu já trabalhei isso, de voltar lá, de fazer progressão, de trabalhar isso. Sentimento todo, sabe? O que você vai fazer? Você vai perguntar qual que é o sentimento que está linkado com a dor aqui no maxilar. Ele talvez vai falar assim, é um sentimento de desconforto. Por exemplo, não sei, ele pode falar um sentimento... E o que esse desconforto significa quando ele está acontecendo ali de forma frequente? Pode ser que ele vem e traz um outro sentimento. Ele pode fazer raiva, ou frustração, ou... vou colocar aqui incapacidade. Cada pessoa pode trazer um sentimento diferente. Deixa ele falar o que é. Quando ele falar o que é, ele de olhos abertos mesmo, você pode falar. Você pede para ele respirar 3 vezes. Depois que ele respirar 3 vezes, só para ele estar mais conectado, você pergunta para ele. Me fala em algum momento na sua história onde você tem, vamos supor que ele falou incapacidade, onde você tenha se sentido incapaz. Ou vamos supor que ele falou raiva, onde você tenha sentido raiva, em algum momento da sua história. E deixa ele discorrer sobre esse momento. E fale sobre esse momento. Ele vai estar, naquele momento, pode estar de olhos abertos com você, mas você vai conversar com ele sobre o sentimento que está por trás dessa dor que ele está carregando aqui no maxilar. E aí, o que você vai fazer logo em seguida? Você vai pegar o sentimento, vamos supor que seja a raiva naquela cena, e você vai trabalhar a cena associada, conscientemente, conversar com ele. Você vai falar assim, me fala sobre, usa a técnica da purificação dos sentimentos, que tem lá no movimento transformacional. Você vai trabalhar, a técnica da purificação dos sentimentos, ela é muito boa para trabalhar também com esse tipo de pessoa que você está falando. Porque você encontrou essa cena que está associada com algum sentimento que está por trás dessa dor. Você vai usar a técnica da purificação dos sentimentos para ajudar a aliviar a cena. E aí você, logo em sequência, você vai falar. Imagine, vai fazer aquele da imposição de mãos. Pode ser pela cabeça mesmo. Você faz e tira e fala que aquele sentimento vai se dissolvendo e você vai pegar a antítese daquele sentimento. Ou seja, vamos supor que o sentimento seja rejeição. Você vai pegar a aceitação, por exemplo. Ou vamos supor que seja raiva. Você pergunta para ele o que seria algo que poderia entrar no lugar da raiva que seria benéfico para você, ou seja, que te traria coisas positivas. E deixa ele falar. Às vezes ele vai falar paz, às vezes ele vai falar amor, às vezes ele vai falar companheirismo, o que for. Aceitação, compreensão, deixa ele falar. Você vai pegar esse sentimento que estava
que vai ser a antítese, e colocar no local, preenchendo. Onde antes ele sentia raiva, agora ele sente compreensão. E pede para ele respirar, soltar algumas vezes. E você faz ao mesmo tempo a técnica da imposição de mãos. E ensina para ele a técnica da imposição de mãos. Para quê? Porque essa dor, por incrível que pareça, se tem origem emocional, ela tem origem em sentimentos que ele tá para trabalhar. Reprimido, provavelmente. E pode ser que ele vai, como ele tem essa questão de, como você falou, uma leve dificuldade de cognição, pode ser que ensinar para ele usar no dia a dia facilite o processo também. Porque se vier, vamos supor, ele sentiu raiva de novo, sem perceber, pode começar a instalar. Então, ele sabendo como usar no dia a dia, você vai ensinar essa técnica para ele. E depois, em outra sessão, você pode até ensinar a purificação dos sentimentos para ele. Para trabalhar a cena presente que pode estar causando aquele sentimento que está trazendo gatilho de novo. Como assim? Vamos dar o exemplo, que talvez foi uma cena lá atrás que deixou ele se sentir incapaz ou com raiva, ou o que ele estiver trazendo. Mas depois de trabalhar ela, pode ser que venham outras cenas no presente. Como assim? Pode ser que ele vai brigar com a... Não sei se ele é casado, vamos supor que ele brigou com a esposa. Um exemplo, ou acontece algum desafio ali. Ou acontecer algum desafio ali que veio o sentimento, ou de raiva, ou de incapacidade, porque a gente sente. Não tem jeito de não sentir mais. Só que eu fico mais maduro para lidar com. Então, se vem aquele sentimento, agora eu tenho que tomar consciência que eu estou ficando ou com raiva, ou me sentindo incapaz, ou me sentindo inseguro, ou o que for, e usar a técnica para sobrepor. Isso pode reduzir consideravelmente aquela dor. Porque aquela dor está sendo como uma válvula de escape para coisas que podem estar reprimidas, se ela tiver essa origem emocional. E mesmo que ela tenha origem fisiológica, boa parte da dor é emocional. Você pode pegar uma pessoa que quebrou a perna, que boa parte da dor da perna quebrada é porque o cara olhou para a perna dele, tá vendo que a perna está quebrada. Então, por mais que exista a dor fisiológica, a dor também é emocional.